Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Certamente Deus vai falar com você. A palavra de Deus está aqui em Mateus, no capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 6, onde a Bíblia está nos dizendo: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não escandaliza na minha causa. Louvado seja o nome do Senhor. João aqui, meus amados, no momento de prisão, no momento que ele estava passando ali uma retaliação, que ele estava ali no cárcere, ele teve uma dúvida e mandou os discípulos dele perguntar se Jesus era realmente quem eles estavam esperando. Ele já havia visto ali no momento do batismo de Jesus o Espírito Santo descer sobre Jesus e Deus havia dito para ele a quem ele visse o Espírito Santo descer, esse seria o Filho de Deus. E aqui, meus amados, João deixou a dúvida entrar no coração dele e mandou os discípulos dele ir perguntar para Jesus se Jesus era realmente o Salvador. E ali, meus amados, Jesus dá uma resposta para ele: volte para João e anuncie o que vocês estão vendo, porque o reino de Deus, meus amados, não consiste em palavras, mas ele é manifestado com poder. Em 1 Coríntios 4:20 diz ali que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas com poder. E Jesus Cristo testemunhava o reino de Deus com poder. Tudo aquilo que foi dito pelos profetas estava acontecendo ali no ministério de Jesus, e ali os discípulos de João foram dar testemunho para João. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. A boa nova aqui, meus amados, é a boa notícia. A boa notícia é que a salvação estava sendo oferecida para todos. Em João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo estava pregando, estava trazendo a boa notícia que a graça de Deus, meus amados, ia se manifestar. Jesus Cristo veio para revelar a graça, ele veio para trazer a salvação, ele cumpriu com minha e com suas obrigações, e através, meus amados, das obras de Jesus, nós fomos justificados e nós somos reconciliados com Deus. Ele dá aqui esta resposta para João e ele vai dizer: feliz é aquele que não escandaliza por minha causa. Você que ouviu a palavra, você não pode se escandalizar, meus amados, por causa da obra de Deus. Você não deve perder a sua fé, você não deve perder o foco porque você viu algo de diferente, porque você ouviu alguém dizer algo contrário à palavra de Deus, ou porque você viu alguém que era do Senhor e caiu da presença de Deus e escandalizou a obra do Senhor. Você não deve focar nisso, mas você deve manter firme a fé. A Bíblia está dizendo: feliz é aquele que não escandaliza por minha causa. Você também, meus amados, não deve se escandalizar por causa do nome de Jesus, porque Jesus é fiel. Ele está dizendo: se nós falarmos do nome dele e dermos testemunho do nome dele, meus amados, há alegria no céu. E se nós envergonharmos do nome dele, ele também vai se envergonhar de nós diante da presença do Senhor. Então, por isso, não se envergonhe do Evangelho. Feliz é aquele que não escandaliza, feliz é aquele que mantém firme, feliz é aquele que não se deixa abalar por causa da perseguição, por causa da provação.
Há momentos, meus amados, que o inimigo se levanta com provação contra as nossas vidas para fazer a gente desistir. E João aqui no momento de adversidade, no momento que ele estava no cárcere, no momento que muitas notícias negativas se achegavam ali ao ouvido de João, ele começou a cambalear, mas ele mandou ali os discípulos dele ir conversar com Jesus. E Jesus liberou a palavra para que o coração de João fosse confortado, para que João compreendesse que realmente ele era o Salvador, para que João entendesse e não escandalizasse na obra de Cristo, porque Ele é o verdadeiro Senhor. Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor e Ele é o nosso Salvador. Amém, amados? Então nós devemos manter firme a nossa fé. Nós não devemos, meus amados, desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Jesus diz: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno dele. Então nós devemos manter o olhar em Jesus Cristo. Ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos se o nosso olhar estiver em Cristo. Se nós mantermos o olhar na palavra, se nós firmarmos na palavra de Deus, nós vamos ficar de pé. Jesus diz ali em Mateus 7:24, aquele que ouve a palavra e pratica, edificou a casa sobre a rocha, e no momento da tempestade a casa dele não caiu, a casa dele ficou de pé, porque ele creu na palavra e agiu sobre a palavra. Esse Deus é fiel, esse Jesus é fiel. Muitos dizem hoje que Jesus Cristo diz que voltava e até agora não voltou e debocham do nome de Jesus. Mas você que está em Cristo não deve escandalizar o nome dele. Você não deve, meus amados, deixar nenhuma notícia negativa, nenhum boato, você não deve deixar nada paralisar você. Você tem que estar com o olhar firme nele, você tem que estar fixado em Cristo, enraizado nele. Por mais que a tempestade tentar derrubar a sua casa, se você estiver firmado nele, a sua casa não vai cair. Não se escandalize por causa da obra do Senhor. Seja firme, não envergonhe o nome dele, não se envergonhe dele, testemunhe dele no teu trabalho, na tua casa, para os seus amigos. Não tenha vergonha de você ser um cristão, porque ele é fiel. Ele trouxe para você as boas novas e agora cabe a mim e você levar as boas novas para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Muitos dizem conhecer Jesus, mas, meus amados, não tiveram um encontro com Ele. O que faz a diferença é ter um encontro verdadeiramente com Cristo, é ter a vida transformada, é ser perdoado, porque aí nós encontramos paz. E quando nós recebemos Jesus como único Senhor e Salvador, a Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito Santo ele dá testemunho em nós que nós somos filhos de Deus. João teve a resposta dele de que o Messias estava trabalhando, estava curando, estava libertando, estava ressuscitando os mortos. Esse é o Jesus, meus amados, que nós servimos. E a palavra nos diz, meus amados, ali em João 14:12, se nós crermos, nós vamos fazer as mesmas obras. Por isso, testemunhe o Evangelho de Deus com poder. Creia na palavra dele. E Marcos 16:16 vai dizer que os sinais seguirão os que crê. No nome dele nós iríamos expulsar demônios, pôr a mão sobre os enfermos seriam curados, as pessoas seriam batizadas com o Espírito Santo. Se nós bebermos alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe farás, porque nós estamos debaixo da graça, nós fomos libertados, nós não escandalizamos do Senhor, mas nós testemunhamos firmemente que Jesus é o Salvador, que Ele é o autor da vida, que Ele nos justificou,
que Ele nos perdoou, que Ele é o nosso Senhor. Nós vivemos aqui para a honra e glória dele. Nós estamos aqui porque ele nos libertou e nós damos testemunho dessa liberdade. Nós somos felizes porque não escandalizamos, mas nós testemunhamos a boa notícia, testemunhamos o evangelho da vida, o evangelho da salvação, o evangelho da paz, o evangelho que salva, o evangelho que dá vida àqueles que estão mortos. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Seja feliz, testemunhe a boa notícia. Creia verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor e guarde a sua fé, para que ninguém venha roubar a sua coroa. 1 João 5,4 vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso, meus amados, não desista, não pare de crer, mas guarde a sua fé até o fim. Assim como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E ele estava para receber a coroa que foi proposta para ele. Da mesma maneira, guarde a sua fé. Jesus Cristo tem uma coroa de vitória para mim e uma coroa de vitória para você. Por isso nós não escandalizamos da obra dele, mas nós testemunhamos que ele é fiel. Amém? Eu quero estar orando por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa mensagem, essa palavra, que eles sejam iluminados e renovados pela sua graça, pelo seu favor. Senhor, eu oro abençoando também os ouvintes e seus familiares, que haja paz, que haja alegria, que haja um transbordar. Nós cremos em Ti, acreditamos na sua palavra, por isso nós somos abençoados. Amém.